Então, nós vamos aqui estar respondendo a pergunta, né, que fizeram ontem, devido ao horário, né, não deu para me responder, sobre a questão de um YouTube, né, que estava falando, ele é espírita, estava dizendo sobre relação ao carnaval, que no período do carnaval é aberto portais, entendendo? Onde demônios indomáveis, né, agem poderosamente. Então vamos ver isso aqui biblicamente, eu gosto de ver, e infelizmente eu vi alguns pastores fazendo comentário desse cara e apoiando, né, falando que é a verdade. Em primeiro lugar, meu irmão, é descrito sobre o inferno, tem a mitologia do inferno e existe a realidade do inferno. Então, vamos ver aqui. Nós vamos falar hoje sobre a realidade do inferno, tá bom, meu irmão? Porque existe a mitologia pregada pelas religiões. Então, em primeiro lugar, no inferno não existe trono, porque Deus não fez um reino para Satanás. Lá ele não é governador, entendendo? Futuramente, porque a Bíblia diz que está preparado o diabo e seus anjos, o inferno foi feito para esse propósito. Então, é uma prisão máxima, não existe possibilidade de demônio sair, apesar que existem alguns versículos que falam que algumas entidades serão soltas no futuro. Então, vamos aqui acompanhar. Primeiramente, eu começo com o Tiago 4,11, não fales mal um dos outros. Aqui nós não estamos atacando pessoas, e sim as suas ideias. As suas ideias devem ser refutadas. Então vamos aqui. No período do carnaval, essa é a pergunta, vai ser solto demônios poderosos, que os macumbeiros não têm poder de controlá-los. Então isso foi falado no podcast, e me perguntaram, eu não tenho medo de responder, nunca tive e nunca vou ter. Então, como os amados estão fazendo a pergunta, vou responder com clareza na luz da Escritura Sagrada. Em Mateus capítulo 16, versículo 18, é interpretado nessa visão de alguns algozes religiosos que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Então, baseado nesse texto, eles criam essas filosofias, que demônios sobe e desce do abismo. Mas vamos ver aqui qual é o significado, a interpretação real do texto, que o texto espiritualmente quer revelar aos nossos corações. Então diz assim, o que significa que os portões do inferno não vão prevalecer com a igreja, com o corpo de Cristo? Vamos então aqui. Significa que o poder da morte, nem a força do mal, não conseguirá ter êxito contra o corpo eclesiástico, que é a igreja, o corpo de Cristo. Então, mesmo que as forças malignas, as entidades, né, os órgãos, lutam para combater contra a igreja, mas eles não vão ter êxito. É isso que o texto está dizendo, mas de forma nenhuma o texto está enfatizando que demônios sobe e desce. Eu já vi até um cara pregando aí que existe vários portões do inferno na terra. Então vamos prosseguir. Eu jamais vou deixar aqui essa mensagem pela metade, porque senão vai ter bombardeio aí, porque quando eu falo aqui eu desafio, né, a visão religiosa da atualidade. Então vamos aqui. Então já foi explicado Mateus 16, versículo 18. Vamos então aqui para um grande comentarista bíblico, tá entendendo? Então vamos aqui para o comentarista. O comentarista diz assim: a Bíblia não descreve em momento nenhum, tá entendendo, que os demônios sobem e descem do inferno, ou seja, do abismo. A Bíblia relata que as forças malignas estão agindo poderosamente na terra. Com qual base nós falamos isso? A parábola sobre o espírito imundo que andava por lugares áridos ou secos, entendendo? E não achando repouso, voltaram para aquele homem, e o texto relata que trouxeram 7 espíritos pior, entendendo? E a Bíblia diz que o estado daquele homem se tornou pior do que o primeiro. Então, está registrado em Mateus 12 e em Lucas 11. Então, vamos aqui mais, glória a Deus. Lucas capítulo 8, versículo 31 diz assim: quando Jesus expulsou uma legião de demônios, os demônios imploraram a Jesus que não o lançasse no abismo.
Aqui abismo, alguns interpretam que era o mar, mas era o inferno, que não os lançasse ao inferno, ao abismo insondável. Então, nós observamos que há uma fala aqui incrível. Quer dizer, o que querem conosco? Ainda não é chegado o nosso tempo. Então, existe um tempo determinado dos demônios ser lançados no inferno. Está entendendo? Então, vamos aqui para outro texto. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Que o diabo está ao nosso derredor, bramando como um leão, para tentar nos destruir. A palavra tragar é destruir. Então, vamos ver aqui. O diabo está atuando na terra, conforme 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, descreve. Vamos mais aqui, Mateus, capítulo 25, versículo 41. O texto revela que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. E o verbo original no grego está, algo que vai ser no futuro. Tá bom, meu irmão? Então vamos aqui. Anjos presos que serão soltos no período da grande tribulação. Aí tá certo. Quando chegar o período da grande tribulação, existem entidades que estão preparadas para aquele dia, para aquela hora, para aquele mês e para aquele ano, conforme o texto relata em Apocalipse, capítulo 9, versículo 14. Tá entendendo, meu irmão? E os amados me perguntaram também, pastor, quando fala de terça parte da humanidade, aproximadamente significa 33% da raça humana, tá bom? Então prosseguimos aqui. Cuidado com as falsas revelações que estão tendo hoje. Viu, irmão? Muitos falsos profetas têm se proliferado. E no Brasil, na África, eles têm tomado uma proporção, tá entendendo? Devastadora. Então, na luz das Escrituras, a Bíblia nos ensina que a palavra de Deus é a espada do Espírito Santo. Então, prosseguimos aqui, ó. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 8, traz uma revelação tremenda ao nosso coração, tá bom? Eu vou encerrar, entendendo? Com esse versículo aqui mostrando para você, nós temos que ter muito cuidado. O trabalho do inimigo da nossa alma, do diabo, é enganar as nações. Nos quatro cantos da terra. O texto aqui está se referindo a depois do milênio que ele será solto novamente, tá entendendo? Mas o diabo não está preso, como algumas pessoas dizem por aí, tá bom? A Bíblia diz que ele já está condenado, mas ele ainda não foi lançado no inferno. Alguns estudiosos chegam a dizer que o diabo nunca pisou no inferno. Então isso é a mitologia da religião que criam, tá entendendo? Para tentar amedrontar as pessoas. Mas nós não estamos aqui dizendo que o inferno não é real. Nós sabemos que o inferno é tão real como o céu, tá bom, meu irmão? Mas tudo tem o seu tempo determinado. E o diabo não está no inferno, é isso que nós queremos deixar bem claro. Isso é um engano, é um engodo do diabo, tá entendendo? Que tristemente pregadores vazios de Deus pregam essas besterol. O diabo não está no inferno, ele está na terra, em plena atividade, tá bom, meu irmão? Enganando as nações, como ele tem feito, tá entendendo? Desde a sua existência. O trabalho dele é enganar. A Bíblia diz que ele nunca se afirmou na verdade. João 8, versículo 44. Então, esse é o trabalho. Então, não seja enganado. O que tem de pregação aí, enojada, irmão, que nós temos ouvido por aí, não é brincadeira. E eu vi alguns concordando com o espírito lá que estava ensinando, é evidente, sobre esses portões. A Bíblia diz assim, em Romanos 1, versículo 32. Quais, conhecendo a justiça de Deus, são dignos de morte, tais que faz, mas também consente aos que fazem. Então, meu irmão, eu não faço e nem concordo com quem faz, tá bom, meu irmão? Nós somos pessoas totalmente dotadas, com um pensamento diferente do mundo. A Bíblia diz que o mundo já é do maligno, então tenha cuidado, tá bom, meu irmão? Com esses ensinamentos demoníacos, tá entendendo? Revelações que não passam de mentira, de coisas inventadas. E pegando a carruagem, eu já vi aí pregadores que se dizem profetas, né? Que alguns estão aí auto se proclamando profeta, e de profeta não tem nada, porque eu me recordo, nós vamos falar isso no futuro. É uma recomendação de Paulo para a igreja. Aquele que se considera espiritual ou profeta,
que respeite a palavra de Deus. E o que nós temos visto nos últimos dias é uma falta de respeito com a palavra de Deus. Pessoas querendo pisar nas escrituras sagradas, deixando seu ego subir, e eles estão achando que estão acima das escrituras sagradas. Então, tenha muito cuidado. O trabalho do inimigo, ele não veio simplesmente para matar, roubar e destruir. Ele veio também para enganar as pessoas, tá bom, irmão? Conforme Apocalipse capítulo 20, versículo de número 8, tá bom? Então, se cuide. Não dê ouvido a essas falácias. Porque eu ouvi o cara dizendo que no inferno o diabo é general. Apesar que ele é o príncipe de toda a gerência do mal. Mas Deus não construiu um paraíso para o diabo, tá bom, meu irmão? Então Deus não construiu um paraíso para o diabo. Lá ele não é rei, ele não tem coroa, tá bom, meu irmão? E a Bíblia diz que o inferno é uma prisão. E não é essa bagunça. O irmão está até brincando comigo aqui falando. Eles estão achando que são as leis do Brasil, que tem a saidinha, que o cara vai, mata de novo, comete crime e volta para a cadeia de novo. Não, meu irmão. Inferno é uma prisão perpétua. A palavra perpétua significa eterna, tá bom? É uma prisão para nunca mais sair. Apesar que eles usam esse verbo aqui, mas às vezes de algumas prisões as pessoas ainda conseguem sair. Mas lá não. Quem está preso e é eternamente, tá bom? Fiquem todos com Deus em nome do Senhor Jesus. E se tiver dúvida, pode fazer pergunta. É como é o slogan da nossa programação. Vocês perguntam e a Bíblia responde, tá bom? Então fiquem todos com Deus em nome de Jesus.